Ontem eu estava dando uma aula de verbos impessoais e mais uma vez me perguntaram, Caco, então significa que o verbo haver é sempre impessoal? E essa acaba sendo uma dúvida muito comum, porque a gente fala do verbo haver nos seus casos de impessoalidade e a pessoa acaba achando então que se vira o verbo haver lá na sentença, ele vai ser impessoal e vai ser sempre no singular, aquela coisa toda. Cara, quando que o verbo haver não será impessoal? Ou seja, quando ele terá sujeito normalmente? Você vai saber daqui a pouquinho depois da vinheta. Acompanha aí. Vamos só lembrar rapidinho aqui o que são os chamados verbos impessoais. São aqueles verbos que não querem sujeito. Não é que tem um sujeito, mas eu não escrevi sabendo quem é ou não, é o que são um sujeito oculto ou indeterminado. Não é isso. São verbos que realmente não querem sujeito. Então, um caso clássico, por exemplo, de verbos impessoais é o verbo chover. Choveu. Nossa, tá chovendo, hein? No seu contexto mais básico da enunciação. Tá chovendo. Beleza, não coloquei sujeito. O que não significa, não existe sujeito. O que não significa, até mesmo que o verbo chover vai ser sempre impessoal. Lembra que quando eu falo choveram canivetes, o verbo inclusive pluraliza, como se canivetes chovessem, canivetes caíssem do céu. O poema do Drummond, em que a Maria chove, né, o caso pluvioso, te convido até a buscar esse poema aí, a Maria chove. Então, tanto no campo literário quanto no campo figurativo, eu posso sim colocar sujeito. Então, os verbos impessoais, eu costumo dizer, eles não têm sujeito até que eu coloque, tá? Mas eles são chamados, então, de impessoais no contexto em que eles não querem sujeito. Tudo bem. Quando que o verbo haver é impessoal? Vamos só relembrar rapidamente aqui os dois casos em que ele vai aparecer sem sujeito. Primeiro, ele junto ao lado do verbo fazer, quando ambos indicam tempo decorrido, tempo passado. Então, aquela história, fazem 3 dias que eu estou aqui. Peraí, mas se o verbo fazer está indicando tempo decorrido, ele é impessoal, ele não tem sujeito. É o que a gente chama de sujeito inexistente. Cara, lembra, sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Ou seja, regra geral, quando que o verbo vai para o plural? Quando o sujeito estiver no plural, certo? Se o verbo vai para o plural quando o sujeito está no plural, se eu não tenho sujeito, quando que o verbo pluraliza? Nunca. Então a grande característica dos verbos impessoais é essa, que eles ficam sempre no singular. Aliás, em concursos é muito mais comum aparecerem os verbos impessoais em questão de concordância do que em questão perguntando tipos de sujeito. É um sujeito inexistente? Isso é bem menos. Normalmente, questão de concordância. Agora, questões de concordância, se você pegar aqui no canal, a gente tem uma playlist só sobre concordância. Se você pegar lá, quantas e quantas questões de concordância, pelo menos uma das alternativas, a gente acaba encontrando lá um verbo impessoal. É bem comum aparecer pelo fato de eles ficarem sempre no singular. Agora, eu exemplifiquei com o fazer. Vamos dar um exemplo com o haver. Então, né? Faz 3 dias que eu estou aqui, seria a forma correta, vamos dizer assim, pela concordância, ok? Vamos exemplificar com o fazer. O que elas não sabiam de si era tão assustador que me sentia como se tivesse violado uma sepultura fechada havia vários séculos, e não haviam vários séculos. Porque o verbo haver, assim como fazer, está indicando tempo decorrido. Então não tem sujeito. Não é que alguém havia, não. Fazia, fosse o verbo fazer, fazia vários séculos. Havia vários séculos. Então, no primeiro caso, o verbo haver com sentido de, junto com fazer, com sentido de tempo decorrido, tempo passado, acaba sendo impessoal, ficando sempre no singular. Lembrando que nas locuções verbais que tenham esses verbos como principal, a locução também fica no singular. Então, está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá, ou deve haver umas 3 semanas que eu cheguei de lá, porque aí o que está em jogo não são os verbos estar ou dever, eles estão como auxiliares de uma locução. Quem manda em uma locução verbal é o verbo principal. A gente já vai usar isso daqui a pouco, aliás. Quem manda numa locução verbal é o verbo principal. Então aí, quem manda é o verbo fazer. Quem manda aí é o verbo haver. O verbo principal indica tempo decorrido, então o auxiliar não vai pluralizar, porque numa locução o auxiliar é quem marca
essa pluralização e a marca de tempo e modo, ok? Aliás, para ver a diferença entre locução verbal, quando que aparece, aliás, uma locução verbal, como que os tempos compostos entram na jogada, todas as relações semânticas, vou deixar um vídeo para vocês aqui na descrição desse vídeo aqui, vou deixar um link falando sobre locuções verbais, um vídeo bem interessante que tem aqui no canal também. Bom, então, verbos haver e fazer indicando o tempo decorrido são impessoais. O haver também vai ser impessoal quando ele tiver no sentido de existir ou ocorrer, ok? Então, haviam 30 pessoas na festa? Mesma coisa, cara. Haviam 30 pessoas, não vai rolar. Por quê? Porque o verbo está como impessoal e você se lembra que os verbos impessoais ficam sempre no singular. Então, o verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer, não tem sujeito. A quem havia? Não é alguém, não tem um sujeito na jogada. Isso é o que a gente chama então de verbos impessoais, ficam no singular. Aliás, esse caso do verbo haver com o sentido de existir é um caso muito importante em questões. Aliás, aparece até mais do que o verbo haver junto com o fazer, indicando o tempo decorrido. Por quê? É muito comum questão de reescrita, em que ele pede, inclusive, para você substituir o haver pelo fazer, ou no texto está o haver, e na reescrita está o existir, ou no texto está existir, ele pede para você reescrever pelo haver, enfim. Por que isso acontece? Pelo seguinte, o verbo haver, no sentido de existir, mas o verbo haver em si, ele é impessoal. Então, o esquema sintático dele é esse. Ele não tem sujeito, ele é impessoal, mas ele é um verbo transitivo direto. Então ele vai ter um objeto direto, ok? Agora, se eu colocasse o verbo existir ele é intransitivo, mas ele tem sujeito. O que isso significa? Significa que o verbo haver com sentido de existir não pluraliza porque não tem sujeito. Mas o verbo existir pluraliza porque tem sujeito. Então, havia 30 pessoas na festa. O verbo haver não tem sujeito. 30 pessoas é o objeto. Um verbo não concorda com o objeto. Um verbo concorda com o sujeito. Não tem sujeito, não concorda. Ok? Agora, existiam 30 pessoas na festa. Se eu substituir o haver pelo existir, o haver não pluraliza, mas o existir pluraliza, justamente porque 30 pessoas é sujeito. Aí você diz assim, Caco, mas quer dizer que só porque eu troquei o verbo, eu mudo a função sintática de 30 pessoas? Claro, claro, quem manda na sentença é o verbo. Por isso que não faz o menor sentido o cara começar a estudar sintaxe por tipos de sujeito. Não faz o menor sentido. Eu não sei nem se vai ter sujeito na oração. Eu começo sempre pelo verbo. Aliás, vou deixar também para você aqui na descrição do vídeo um link com nosso raciocínio da sintaxe, tá? Explicando bem como funciona a lógica da sintaxe. Beleza? Vai estar aqui para você na descrição do link se quiser aprofundar sobre isso. Mas, de qualquer modo, não dá para começar uma análise sintática classificando o sujeito, porque primeiro é preciso olhar para o verbo e ver se o verbo quer um sujeito. Beleza? Enfim, mesma coisa acontece nas locuções. No sentido de ocorrer. Ocorrer. Deixei um exemplo para você também. Houve reuniões do presidente com uma ou duas claques. Queria pagar-lhes X em numerário, euros, enfim. Houve reuniões. Então, ocorreram reuniões. Mesma coisa, aconteceram reuniões. Se eu colocar o verbo ocorrer ou acontecer, eles vão pluralizar. O verbo haver, nesse sentido de ocorrer ou acontecer, é que não pluraliza, beleza? Porque é impessoal. Mesma coisa acontece nas locuções verbais que tenham esses verbos como principais. Então, lembra que eu te falei que nas locuções quem manda é o verbo principal? Então, se eu tiver o verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, a locução fica no singular. Deve haver reuniões, deverá haver reuniões, devia haver reuniões. Ok? Se eu colocar o existir ou acontecer, assim como eles em si pluralizam, a locução também pluraliza. Devem existir reuniões, deverão acontecer reuniões, deviam ocorrer reuniões. Verbo existir ou ocorrer e a questão sintática fica igual. Se for o verbo haver, sem sujeito, o que ocorreu ali, o que houve foi reuniões, é objeto direto, ok? Agora, se eu colocar o existir, ou acontecer, ou ocorrer, aí o verbo é intransitivo e eu tenho sujeito. Bom, até aqui a gente repassou quando o verbo haver é impessoal, maravilha? A pergunta é, e quando o verbo haver não é impessoal, então?
Quando ele não é impessoal? Porque se no sentido de tempo decorrido ele é impessoal, no sentido de existir ele é impessoal, e fica no singular, quando que ele vai pluralizar? Vamos lá. Primeira situação e mais comum é quando ele não é o principal da locução, mas ele é o auxiliar da locução verbal. Aí ele vai pluralizar também. Quem manda na locução verbal é o verbo principal. Por isso que eu fiz questão de destacar isso para você. Quando o verbo haver é o principal da locução, o verbo auxiliar não pluraliza. Agora, quando outro verbo é o principal de uma locução e o verbo haver é auxiliar, ele vai pluralizar normalmente. Então, nós havíamos feito tudo que estava ao nosso alcance. Porque aí quem está em jogo é o verbo fazer. É o verbo fazer que está aí. Nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Mas eu usei a locução verbal. Havíamos feito. Ok, então o verbo haver não está no sentido de existir ou de ocorrer ele em si, como significado. Não, ele está só como auxiliar da locução. Olha lá, segundo o combinado, os voluntários já haveriam concluído a parte deles antes do pôr do sol. Aí, os voluntários já haveriam concluído. Eu tenho uma locução verbal e o verbo haver é auxiliar da locução. Ele não é o verbo dotado de significado, né? Substituído existir, no sentido de existir ou ocorrer, acontecer. Ficou claro? Isso na primeira situação em que o verbo haver vai pluralizar, sim, normalmente, tem sujeito, normalmente, é quando ele é o verbo auxiliar de uma locução verbal. Porque aí quem manda é o verbo principal. Se, claro, eu colocasse um verbo principal impessoal, não pluralizaria. Mas aí é o verbo principal que está determinando se tem sujeito ou não. E agora, Caco, mas é só essa situação, então, em que o verbo haver vai pluralizar? Claro que não. Existem algumas situações que, embora a gente não use muito no dia a dia, existem e podem aparecer numa prova, principalmente quando ele coloca Machado de Assis, quando ele coloca textos mais clássicos, né, que acabam usando vocabulário um pouco fora do nosso vocabulário contemporâneo padrão médio, certo? Vou pegar para você 4 exemplos do Dicionário Aurélio em que ele mostra bem essas várias significações do verbo haver. Primeiro, o verbo haver no sentido de ter ou possuir, certo? Lendo estes versos, dize, ei um amigo, né? Tenho um amigo. Esse verbo haver no sentido de possuir, certo? Eu hei muitas fazendas, nós havemos muitas fazendas, no sentido de nós temos, nós possuímos. Esse verso, por exemplo, é do Suspiros Poéticos e Saudades, um poema clássico, né? Então, quer dizer, é perfeitamente aparecível, certo? Em textos literários, né? Principalmente textos mais antigos. O Machado de Assis, por exemplo, usa o verbo haver no sentido de ter ou possuir tranquilamente. Beleza? Mas também não é só nesse sentido. Vamos pegar mais um aqui. Sentido de alcançar, conseguir, olha lá. Muito se esforçou e não houve o que sonhava. Não alcançou o que sonhava, não conseguiu o que sonhava. Aí o verbo haver tem sujeito, normalmente, tranquilamente. Fosse um sujeito no plural, muito nos esforçamos, mas não houvemos o que sonhávamos. Certo? Ele está no singular porque o sujeito está no singular, não porque não tem sujeito. Mas pluralizaria tranquilamente. Muito nos esforçamos e não houvemos o que sonhávamos. No primeiro caso, fosse no plural, em vez de ei um amigo, tem um amigo, fosse havemos um amigo, possuímos um amigo, temos um amigo. Lembrando que o verbo haver na conjugação do nós, ele é abundante. Eu posso falar emos um amigo ou havemos um amigo, né? O emos é uma forma com H, certo? Emos é uma forma ainda mais arcaica, vamos dizer assim. Já não bastasse o uso, né? Ainda teria uma forma, mas aqui vem direto do latim. Havemos um amigo ou emos um amigo. Mas quer dizer, ele pluraliza, sem problema nenhum, ok? Sentir, experimentar. Todos houveram medo de se envolver na questão, olha aí. Todos sentiram medo, né, de se envolver na questão. Percebe? E aí ele pluraliza tranquilamente. Ele está no sentido de existir? Todos existiram medo? Está no sentido de tempo decorrido? Não. Então pluraliza tranquilamente. Considerar, julgar. Houveram que era covardia experimentar aquilo. Né? Eles consideraram covardia, julgaram que era covardia experimentar aquilo.
Percebe? Exemplos todos que estão aí no dicionário Aurélio. Eu poderia ter criado outras frases, mas quis pegar algum com uma fonte para você não falar, tá inventando, isso não existe. Existe sim, beleza? Tá aí, dicionarizado, tranquilamente. O que acontece aqui é um uso que, de fato, no nosso dia a dia, né, no nosso vocabulário médio padrão, de fato a gente acaba usando mais o verbo haver no sentido. Aliás, a gente não usa nem no sentido de existir, né? A gente usa o ter, né? Dificilmente no dia a dia alguém fala havia 30 pessoas na sala. A gente fala tinha 30 pessoas na sala, o que, aliás, não é formal, certo? O verbo ter formalmente não pode ocupar esse sentido de haver ou de existir. Então, numa redação, por exemplo, se você coloca tinha 30 pessoas, tá fora da normativa. Mas é o que a gente usa no dia a dia, beleza. Mas mesmo em contextos formais de enunciação, a gente acaba usando mais o verbo haver nos seus valores impessoais. Aparece também como auxiliar de locuções, mas não se limite a isso, beleza? O verbo haver, resumindo, é impessoal no sentido de haver, no sentido de haver impessoal, de haver não. O verbo haver é impessoal no sentido de existir ou indicando o tempo decorrido, assim como o fazer. Em qualquer outra situação, como essas outras todas que eu mostrei para você, ele possui sujeito sim, pluralizaria sim, caso esse sujeito fosse no plural. Beleza? Então, não. O verbo haver não é sempre impessoal, ele pluraliza em diversas situações. Espero ter deixado clara a resposta dessa questão, com todos os exemplos para você. E você, qual é a dúvida que você quer ver respondida aqui na nossa série Caco Responde? Manda para mim, de repente, o próximo vídeo pode ser respondendo a sua dúvida. Valeu, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.